Introdução. A anemia é definida por valores de hemoglobina no sangue abaixo do normal, para idade e gênero. É um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de um quarto da população do planeta, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A metade dos casos é determinada por deficiência de ferro, a deficiência nutricional mais prevalente e negligenciada no mundo, particularmente entre as mulheres e as crianças dos países em desenvolvimento. É também significativamente prevalente nos países industrializados e afeta pessoas de todas as idades em todos os países. A prevalência de anemia por deficiência de ferro aumenta em populações com carências nutricionais, com ingestão ou absorção inadequada de ferro. Hábitos vegetarianos, dietas com muito chá ou café, que inibem a absorção de ferro, ou sem vitamina C, frutas cítricas, que favorece a sua absorção. Baixo nível socioeconômico e educacional. Presença de infestações endêmicas como malária, ascaridíase, eumintoses e protozooses intestinais. Estado nutricional influenciado pelo baixo peso, principalmente de mulheres em idade gestacional, associado à multiparidade e não uso de suplementação de ferro na gestação. Além disto, a anemia por deficiência de ferro pode ser causada por hemorragias diversas, como as devidas a traumas ou por melena. Hematêmese, hemoptise, menstruações, partos ou por múltiplas gestações. Pode também apontar para uma doença grave subjacente com sangramento oculto, que deve ser afastada com investigação adequada, em homens e mulheres na pós-menopausa, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce da doença maligna coloretal. Independente da etiologia, quando o sangue tem células vermelhas insuficientes, ou estas, carregam hemoglobina insuficiente, para entregar oxigênio adequadamente para os tecidos, significa que houve falha na produção das hemácias, e sobrevém anemia, muitas vezes multifatorial no mesmo indivíduo, e por isto uma síndrome complexa, para avaliação e estabelecimento da conduta a adotar. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 mostra que a prevalência de deficiência de ferro, entre crianças menores de 5 anos no Brasil, é de 20,9%, com prevalência de 24,1%, em menores de 2 anos, e de 29,4% das mulheres férteis. No entanto, outros estudos brasileiros apontam para uma mediana da prevalência de anemia em menores de 5 anos, de 50%, chegando a 52%, nas crianças que frequentam escolas ou creches, e 60,2% nas que frequentam unidades básicas de saúde. Em estudo clínico randomizado, realizado em Goiânia em 2008, crianças entre 6 e 24 meses constituem o grupo mais vulnerável, apresentando prevalência de 56,1%. A prevalência geral no Brasil varia entre 30% e 69%, dependendo do tipo de comunidade estudada. Estudo recente sobre a prevalência no estado do Rio Grande do Sul, da anemia em crianças com idade de 18 meses a 6 anos, e em mulheres jovens em idade fértil, e não grávidas de 14 a 30 anos, apresentou as cifras de 45,4% e 36,4%, respectivamente. A prevalência para as crianças varia com a idade, sendo de 76%, quando abaixo de 23 meses, e de 31%, quando acima de 6 anos. Nas mulheres não há correlação com a idade. Para ambos há correlação de anemia com o grupo socioeconômico mais baixo, e com os negros. Mas a anemia também é identificada nas classes mais altas, chegando a afetar 34,3% das crianças e 31,4% das mulheres adultas. A Organização Mundial da Saúde tem uma classificação por categoria de significância para a saúde pública da anemia, baseada na sua prevalência e estimada pelos níveis de hemoglobina e hematócrito, considerando grave a prevalência igual ou maior que 40% numa população. Este seria o caso de muitas regiões do Brasil. As gestantes têm maior risco de desenvolver deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro, pelas altas demandas fisiológicas próprias, e da unidade feto-placentária, difíceis de serem supridas apenas pela dieta, além da perda sanguínea que pode ocorrer durante o parto.
Devido à anemia, essas mulheres têm menor ganho de peso durante a gestação, maiores riscos de partos prematuros, placenta prévia, hemorragias, ruptura prematura de membranas, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, sepsis pós-natal, maior risco de morte, menor desempenho laboral, fadiga, fraqueza e dispneia, assim como maiores complicações para o feto, como baixo peso do recém-nascido, prematuridade, mortalidade natal, anemia neonatal, falha do desenvolvimento pela anemia e pobre desenvolvimento intelectual. Existe uma forte relação entre o status de ferro da mãe e a depressão, o estresse, as funções cognitivas e as interações mãe-filho, ou seja, a deficiência de ferro afeta negativamente o seu humor e as interações com o RN, e a suplementação protege contra estes efeitos. A anemia por deficiência de ferro na gestação é frequentemente diagnosticada e tratada, mas os efeitos destes tratamentos permanecem largamente desconhecidos, e mais pesquisas precisam ser realizadas para melhorar o prognóstico materno e neonatal de mulheres com anemia moderada e grave, em lugares com poucos recursos. Todos os recém-nascidos têm um declínio da sua hemoglobina ao nascer, pelo aumento da pressão parcial de oxigênio arterial e da saturação da hemoglobina após o nascimento. Para o RN de baixo peso, menos de 1.500 gramas, e para os prematuros, o risco é agravado pela grande frequência de punções venosas para exames, menor sobrevida das hemácias e crescimento rápido. Eles têm também maiores riscos de desenvolver anemia, por possuírem menores reservas de ferro ao nascimento, e pela incapacidade de regular a absorção de ferro, pelo trato gastrointestinal. O RN a termo, sem ingestão suficiente de ferro, vai apresentar anemia, quando terminarem suas reservas de ferro. A alimentação prolongada apenas com leite materno está associada com deficiência de ferro, anemia por deficiência de ferro e deficiências de micronutrientes. Possíveis perdas de sangue contribuem para as causas de deficiência de ferro nas crianças. As causas e a epidemiologia da anemia diferem nas crianças de 2 a 5 anos. Pelo terceiro ano de idade, a velocidade de crescimento diminui, a necessidade de ferro diária é reduzida, e as crianças autocorrigem a sua deficiência de ferro. Um estudo no Brasil mostra que a prevalência da anemia é de 64%, em crianças de 12 a 16 meses de idade, sendo 90% por deficiência de ferro, enquanto crianças de 3 a 4 anos têm uma prevalência de 38%, com a deficiência de ferro, sendo responsável em apenas 20%. Neste grupo, a má nutrição, deficiência de B12 ou folato, hemoglobinopatias, verminoses e malária podem ser as causas. A deficiência de ferro nesta faixa etária pode levar a consequências funcionais, além da anemia, com prejuízos na motricidade, no crescimento físico e no desenvolvimento cognitivo. A suplementação melhoraria estes desfechos, mas algum prejuízo seria irreversível. As crianças com anemia por deficiência de ferro recebem scores menores em testes de desenvolvimento mental, quando comparadas com seus pares, com melhor status de ferro, e demonstram dificuldades afetivas antes do tratamento, e estudo mostra que tem também desvantagens em relação ao aleitamento materno e às experiências familiares. Não há melhora das respostas mentais, mesmo após o tratamento com ferro por 6 meses, apesar de boa resposta dos testes hematológicos, em estudo clínico randomizado. Os médicos não podem ter certeza que tratando a anemia por deficiência de ferro das crianças menores de 3 anos de idade, vai resultar em alterações positivas no desenvolvimento psicomotor e na função cognitiva. No entanto, a anemia por deficiência de ferro afeta pessoas de todas as idades em todo o mundo, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Dados da terceira pesquisa de exames de saúde e nutrição nacional americano indicou a presença de anemia por deficiência de ferro em 1 a 2% dos adultos. A deficiência isolada de ferro é mais prevalente, ocorrendo em 11% das mulheres e em 4% dos homens. Nesta pesquisa, a prevalência de deficiência de ferro foi significativamente maior nos adultos mais velhos, entre 12 e 17%, nas pessoas com 65 ou mais anos.
Alta prevalência de anemia está associada à idade avançada e a condições agudas ou crônicas, como a doença renal crônica. Em pessoas com 85 ou mais anos, a prevalência é de 26% para homens e de 20% para mulheres. Isto se torna mais importante com a tendência de envelhecimento da população mundial. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em torno de 20 a 35% das mulheres não gestantes têm anemia por deficiência de ferro, principalmente por perdas menstruais, ou inadequada ingestão ou absorção do ferro. Além da anemia e prejuízo no desempenho físico, intelectual e de trabalho, há relatos de funções neurotransmissoras, imunológicas e inflamatórias alteradas, e maior risco de infecções. São, resumindo, os mais pobres, os mais vulneráveis, e os menos educados, os mais afetados pela deficiência de ferro. São eles também os mais beneficiados com a reposição. No Brasil, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição apresenta-se com o propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde, em busca da garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Considerando a magnitude da anemia no Brasil, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição estabelece ações de promoção, prevenção e controle da anemia por deficiência de ferro, no âmbito do SUS. Em virtude do exposto, a profilaxia da anemia por deficiência de ferro não faz parte do escopo deste protocolo. A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigada e até a próxima!